Olá, sexto ano! Vamos começar agora a nossa segunda aula da unidade 3 sobre o crescente fértil, o Egito e a Mesopotâmia. Na aula anterior, nós estudamos o conceito e o significado de civilização, conhecemos o crescente fértil, a sua localização, as civilizações que ali surgiram, a origem do nome crescente fértil, também falamos da origem do nome Mesopotâmia, e a partir desta aula nós vamos estudar Egito e Mesopotâmia de forma mais aprofundada. Então eu vou citar um tópico e nós vamos estudar as duas civilizações, fazendo uma comparação entre as duas. Vamos para os slides para nós começarmos a nossa aula. Começando a falar da sociedade de Egito e Mesopotâmia, de um modo geral, tem algumas características que as duas tinham. À medida que foram crescendo e os grupos se tornaram cada vez maiores, esta organização da sociedade se tornou mais complexo. Precisa de ter regras, precisa de ter alguém que comanda, precisa ter um pouco mais de organização. E com o passar do tempo, essa sociedade vai ser dividida em grupos. Grupos que exercem diferentes funções nessa sociedade. Grupos que têm papéis diferentes nessa sociedade. Portanto, será uma sociedade dividida em grupos e será hierarquizada. O que significa ser uma sociedade hierarquizada? Em sala de aula, nós estudamos sobre o que é uma sociedade hierarquizada. Mas só para relembrar, é quando nós temos grupos em que um é superior ao outro. Um está numa posição superior à outra. O superior comanda o inferior. Portanto, só haverá hierarquia se tivermos grupos em posições diferentes, se tivermos pessoas em posições diferentes, em que um exerça o domínio sobre o outro. No caso do Egito, esta era a divisão da sociedade. Começamos a ver aqui em cima o faraó. Então, no topo dessa sociedade, havia o faraó e a sua família. Portanto, o faraó manda em todos que estão abaixo. Em seguida vem os sacerdotes, que cuidavam dos rituais religiosos. Tudo que estava ligado à religião, à espiritualidade, era responsabilidade dos sacerdotes. Logo abaixo tinha os funcionários do governo, os militares e escribas, que faziam com que as principais funções, as principais atividades do Egito funcionassem. Eles respondiam diretamente ao faraó. Em seguida temos os trabalhadores do campo, os camponeses, e por fim os escravizados, que eram obtidos sob guerra. Quando um povo perdia a guerra, os perdedores eram levados como prisioneiros e transformados em escravizados. Quando eu disse então que era uma sociedade hierarquizada, significa que o grupo que está acima domina os grupos que estão abaixo. No caso, o faraó domina todos. O sacerdote deve obediência ao faraó, mas é superior aos funcionários do governo, superior aos militares e também superiores aos escribas. Esse terceiro grupo, os funcionários do governo, por sua vez, deve a obediência aos sacerdotes e também ao faraó com a sua família, mas são superiores aos grupos que estão aqui logo abaixo. Então, isso que é ser uma sociedade hierarquizada. Com os mesopotâmicos ocorrerá a mesma coisa. O papel das mulheres aqui no Egito é bem interessante, porque elas tinham vários direitos, como por exemplo, podiam ter propriedade, podiam comercializar e podiam até herdar o trono. E eu estou destacando isso aqui porque se nós compararmos com outros povos da mesma época em diferentes lugares, isso é completamente diferente. As mulheres não tinham direito nenhum, mas no Egito elas tinham bastante liberdade, tinham bastante direito. Uma outra curiosidade na sociedade egípcia, que nós também trabalhamos em sala de aula, que é bastante curioso, é que nas famílias dos faraós era comum casamentos consanguíneos, ou seja, casamento entre irmãos e parentes mais próximos. Por que eles faziam essa coisa tão estranha? Para manter a integridade do sangue divino, uma vez que o faraó era considerado um deus. Veja só, se o faraó é considerado filho de um deus, ele também é considerado um deus. Portanto, ele tem um sangue divino, um sangue, eles acreditavam, pelo menos, que ele tinha um sangue divino, um sangue de um deus. Se esse faraó se casasse ou tivesse filhos com uma pessoa que não fosse desta mesma família, portanto, não tivesse o sangue divino, tivesse o sangue humano,
haveria uma mistura e enfraqueceria o poder do faraó, e enfraqueceria esse sangue divino. Para que isso não acontecesse, então, eles casavam, faziam esses casamentos consanguíneos para que o poder divino sempre ficasse forte na família do faraó, se mantivesse sempre na família do faraó, para manter essa integridade do sangue divino. Então, é uma curiosidade interessante da sociedade egípcia. Já na Mesopotâmia, nós também encontramos uma divisão em grupos. A diferença aqui nos povos da Mesopotâmia, que eram vários, lembrando que Mesopotâmia não é um povo, Mesopotâmia é o lugar onde vários povos existiram. E nesses povos tinham esta divisão basicamente. No topo haverá o rei, aqui já não é mais chamado de faraó, faraó é apenas no Egito, teremos o rei. Logo abaixo teremos uma nobreza, e dessa nobreza tínhamos os sacerdotes, os militares, os escribas e os comerciantes. Em seguida, os camponeses e, por último, os escravizados. Segue aquela mesma questão da hierarquia. Quem está acima domina os que estão abaixo, e também esses escravizados eram obtidos a partir de guerras. Os derrotados são transformados em escravizados. Então, aqui tratamos da Mesopotâmia. Já a questão das mulheres na Mesopotâmia tinham pouquíssimos direitos, certo? Elas eram sempre subordinadas ao pai ou marido. Em muitos casos, ela era considerada uma propriedade, primeiramente do pai e posteriormente do marido. Tratando agora da política, ou seja, de quem comanda essas civilizações e também da economia, que é a obtenção de riqueza, nós vamos ver o seguinte: essas sociedades mais numerosas, como era a egípcia e a mesopotâmica, vai precisar de uma organização. Então, precisa de ter alguém que lidera, que governa essa civilização. Então, surgiram vários governos. Então, esses governos não precisavam ser todos iguais, eles podiam ser diferentes. Vamos começar agora com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela vai ser organizada em cidades-estados autônomas. O que significa isso? Vamos por partes. Vamos entender, primeiramente, o que é esse estado. O Estado é tudo que envolve a administração do poder centralizado. Então vamos pensar o seguinte: nós temos alguém que comanda esse grupo de pessoas, alguém que está na liderança. Aqui no caso da Mesopotâmia é o rei. Então tudo que envolve o poder que está na mão deste rei, nós vamos chamar de Estado. Tudo que o rei faz, tudo que o rei administra e comanda é para que possa existir esse Estado, envolve este Estado. Portanto, cidade-estado é uma cidade que tem uma pessoa com o poder centralizado e que manda tudo naquela cidade. Portanto, as cidades-estados vai ter um governante, vai ter exército, vai ter leis e vai ter deuses próprios. Cada cidade tem o seu chefe, tem o seu rei, tem o seu exército, tem a sua lei e tem os seus próprios deuses. E elas são autônomas. Isso significa que uma cidade não depende da outra. Elas existem e são administradas por elas mesmas. Elas não precisam de uma outra cidade. Tudo que elas precisam é produzido nelas mesmas, tá certo? Então, cidade-estado é quando nós temos uma cidade governada por alguém e este alguém comanda o exército, faz as leis e comanda também a religião dessa cidade. Tem os seus próprios deuses, seus deuses protetores. Então, elas não dependiam de outras cidades. Na Mesopotâmia surgiram vários povos, como eu disse anteriormente, como, por exemplo, os sumérios, os acadianos, os assírios, os amoritas, os caldeus, dentre outros. Apesar de ter existido vários povos, basicamente eles seguiam essa mesma estrutura de cidades-estados. Isso significa que nunca existiu lá um governante que vai dominar todas as cidades ao mesmo tempo. Então, cada cidade tinha o seu chefe, tinha o seu líder. Por existir vários povos, é claro que terá conflitos entre eles, porque eles ocupam o mesmo espaço e têm os mesmos interesses, mas são povos diferentes. Portanto, haverá sempre conflito, disputas entre eles para pegar as melhores terras, as terras mais férteis. Agora, tratando do Egito,
O Egito vai ser dividido em duas regiões. O Alto Egito, que vai ficar ao sul, e essa é uma região menos fértil, se comparado com o Baixo Egito. E a outra região é o Baixo Egito, que ficará ao norte, na região do delta do Nilo, que é uma região mais fértil. Agora, por que será que o Alto Egito está aqui ao sul, na parte de baixo, e o Baixo Egito está aqui ao norte, na parte de cima? Essa divisão de Alto e Baixo Egito não tem a ver com a localização no mapa. O nome Alto Egito e Baixo Egito se dá por conta do curso do Rio Nilo. O Rio Nilo vai nascer lá no centro da África, e o caminho que o Rio Nilo vai fazer é em direção ao mar Mediterrâneo. Então, ele nasce aqui e morre aqui. Ele nasce aqui a região mais ao sul e vai morrer aqui na região norte. Portanto, o rio ele sempre corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Significa, portanto, que essa região ela é mais alta do que esta região. Por isso aqui é Alto Egito, aqui Baixo Egito, seguindo o rio Nilo, que é o principal rio do Egito. O delta do Nilo, delta é quando nós temos um rio que quando está chegando aqui na sua foz, ou seja, no lugar onde ele vai morrer, onde ele vai desaguar, ele abre em várias ramificações, em vários braços, e aí forma o delta. Então, como eles moravam e produziam na beira dos rios, aqui o rio está sendo dividido em vários braços. Portanto, esta região ela é mais úmida, ela é muito mais fértil. Então, aqui nós temos o Alto Egito, uma região que ela é também fértil, porque o rio passa ali. Mas se comparar com o Baixo Egito é muito mais forte do que o Alto Egito. É uma região onde há mais água, onde a produtividade é muito maior. E haverá um momento, nós vamos ver em aulas seguintes, que haverá uma unificação do Egito. Essa divisão de Baixo e Alto Egito desaparecerá e tudo será uma coisa só, porque aqui, diferente da Mesopotâmia, haverá um rei que vai dominar todas as cidades que vão surgir na região do Baixo e do Alto Egito, nas margens do rio Nilo. Então, quem unirá essas duas regiões vai ser Menes. Portanto, ele vai se tornar o primeiro faraó. Vai unificar essas duas regiões, se tornando, portanto, o primeiro faraó. E aqui nós terminamos, então, a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos estudar, essa nós estudamos a sociedade, política e economia. Na próxima, nós vamos estudar a cultura das civilizações que surgiram na Mesopotâmia e também da civilização egípcia.